Graças e paz a todos. Quero também saudar aqueles que nos assistem pelo YouTube. Deus abençoe, que a palavra também fale ao seu coração nesta noite. Sempre que nós pensamos em religião e em fé, um dos grandes valores que as pessoas lembram é o amor, ou seja, a religião promove amor. E de fato, outro valor que a religião promove para muitos é a paz, a união entre pessoas. Mas e se eu te disser que na fé em Cristo Jesus existe um espaço para divisão entre pessoas? Que na fé em Cristo Jesus existe um lugar onde a dissensão, a divisão se estabelece. Talvez você ouça isso com muito espanto. E eu quero dizer que essa verdade não é minha, mas sim de Cristo Jesus. Vamos entender o lugar da divisão na fé cristã. Lá em Lucas capítulo 12, vamos entender o que o pastor quer dizer com isso, o que a palavra do Senhor quer dizer com isso. Eu já vou te adiantar que todo esse seu espanto vai ser desfeito à medida em que a pregação for avançando. Lucas 12, o texto já foi lido, quero ler com você novamente, de forma inicial, apenas o capítulo 12, verso 49, até o 53, que diz, Jesus falando: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim trazer paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Será Jesus um ministro da divisão? Será Jesus um defensor da briga e separação entre pessoas? Quero entender com você o que Jesus quer dizer com isso. Estamos em nossa exposição do Evangelho de Lucas. Já estamos há mais de 2 anos expondo todo esse Evangelho. Começamos no capítulo 1, verso 1. E hoje chegamos aqui no capítulo 12, verso 49. Um pouco do contexto anterior. Jesus está discursando para os seus discípulos desde o início do capítulo 12. Jesus não fala apenas aos discípulos, Jesus também fala à multidão. Há pessoas que necessariamente não querem muito bem ter fé em Cristo, mas são pessoas que querem apenas se beneficiar dele. Jesus fala bonito, Jesus faz milagre, Jesus dá pão para a gente. Olha, Jesus expulsa demônios, Jesus cura, nossa, eu quero isso. Mas essas pessoas não querem engajar os seus corações com Cristo. Por todo esse capítulo 12, Jesus já repreendeu a hipocrisia, Jesus repreendeu a atitude do homem de confiar nas suas riquezas. Jesus, por último, falou aos seus servos sobre a vigilância. Verso 35, Jesus falou que ele se ausentaria e que ele voltaria. E que os servos da casa deveriam estar preparados para recebê-lo. Servos que na ausência do seu Senhor se venderam a uma vida de iniquidade. Jesus diz no verso 46, ele será castigado e lançado entre os infiéis. Ou seja, foi um servo que na verdade não creu verdadeiramente na palavra, apesar de dizer seguir a Cristo. Mas aquele servo que foi encontrado fiel receberá do seu Senhor muitas vezes mais. Então Jesus ainda está nesse discurso, falando de um juízo que virá, da necessidade de vigilância, e ele está se dirigindo tanto a discípulos quanto a não discípulos. E ele inicia o verso 49 dizendo que a sua vinda teve um objetivo: lançar fogo sobre a terra. E veja que o fogo sobre a terra precisa ser entendido também
conforme o que Jesus fala que é a sua missão no verso 51. Ele veio lançar fogo sobre a terra, mas ele também veio trazer a divisão. Ou seja, esse fogo que Jesus fala que arderá, tem uma ideia de um juízo. Um juízo em que Deus separará os fiéis dos infiéis. Em que Deus tomará para si os fiéis e apartará de si próprio os infiéis. E o desejo de Jesus era que esse juízo, que esse fogo, essa distinção já estivesse acontecendo. Porém, Jesus fala que ele só acontecerá quando um certo amargor foi experimentado por ele. Verso 50. Jesus diz, olha, eu queria que o juízo já se estabelecesse, porém, eu tenho um batismo que eu preciso ser submetido. E eu estou angustiado até esse momento chegar. O batismo que Jesus se refere à sua morte, à sua rejeição, à sua humilhação. É o seu mergulhar na morte do Calvário. Após a morte de Cristo, o juízo começa a contar. Os últimos dias estão prestes a se findar. O fogo, o juízo futuro, se aproxima. Mas uma coisa que eu quero que você observe é o seguinte. Jesus fala que o critério para que esse juízo aconteça, primeiramente, é o experimentar desse batismo. Jesus precisa, primeiro, experimentar uma dose de juízo, uma dose de amargura, e é a pior de todas, porque Jesus amargou o preço dos nossos pecados. O juízo que Cristo sofreu foi o juízo que deveria recair sobre mim e sobre você. O plano de Deus, irmãos, muitas vezes envolve certas amarguras. Foi assim com o Filho de Deus. Uma obra que ele mesmo diz que o angustiava. Da mesma forma, nós podemos dizer que certos amargores em nossa vida com Deus podem ser experimentados. E um pouquinho desse amargor que nós experimentamos à medida em que nós somos fiéis ao Senhor diz respeito aos relacionamentos. Jesus diz: supondes que eu vim dar paz à terra? Não, eu vou lá afirmo. Antes a divisão. Como eu disse, o fogo que Jesus diz que veio para lançar sobre a terra e a divisão entre os homens são colocadas lado a lado, como elementos do mesmo juízo, porém em épocas diferentes. Em outras palavras, a divisão que Jesus veio trazer é um tipo de juízo. E o fogo é um juízo futuro. A divisão entre os homens é o juízo no presente. O fogo futuro é o juízo final. Então, no presente, Jesus veio trazer divisão. E essa divisão, amados, é um prelúdio, é uma antecipação desse juízo futuro. A divisão do presente é uma manifestação do fogo que será lançado no juízo vindouro. Novamente, o fogo é sinônimo de juízo. O juízo futuro é a distinção final que Deus fará entre os fiéis e os infiéis. Mas no presente, um tipo de distinção e um tipo de divisão já está acontecendo. A divisão do presente entre pessoas que querem seguir a Cristo e pessoas que não querem seguir a Jesus. Essa divisão do presente
revela a verdade de que o juízo divino está próximo. E a distinção eterna que Deus fará entre o homem e o homem também está próximo. Então, veja como Jesus está trabalhando. Olha, eu vim trazer fogo, juízo, e eu vim trazer divisão, distinção. Ou seja, a distinção do presente entre o fiel e o infiel é um anúncio da divisão futura, do juízo futuro, do fogo futuro, que Deus executará, separando o infiel do fiel. Jesus já falou um pouquinho dessa divisão no verso 46. Se você tiver aí no verso 46 do capítulo 12, Jesus já falou que virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Uma divisão aqui. Isso aqui é uma manifestação do fogo futuro, do juízo futuro, em que os infiéis irão receber o castigo que os aguarda, enquanto os fiéis, a glória que o aguarda. E a divisão no presente momento, a divisão entre homens no presente momento, anuncia que o futuro aguarda, reserva para si um juízo bem maior e definitivo. Vamos entender um pouco mais sobre essa divisão no presente. O que Jesus está falando desse conflito que ele veio promover entre família até, sogra contra nora. Não é difícil, né? Sogra está contra a nora. Só que aqui os motivos são distintos. Pais contra filhos, filhos contra pais. Essa divisão de grupos que se opõem como parte do propósito do plano divino em Cristo Jesus. Vamos entender? Jesus diz que não veio trazer paz. Que ninguém pense que ele veio trazer paz, porque ele não veio trazer paz. Ele veio trazer divisão. E divisão que pode acontecer nos ciclos mais íntimos, como de uma mãe e filha, de sogra e nora, de pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filho contra mãe. Isso parece estranho, porque na cultura de Jesus não era diferente. A família e a união da família era uma coisa muito importante. Lembre-se que no mundo antigo, talvez até pouco tempo atrás, se você é da cultura nordestina, você era conhecido pela família que você pertencia. É Joãozinho, filho de Mariazinha, do José de não sei quem. Então, ter vínculo familiar, ter ligação a uma unidade familiar, era muito mais importante na época de Jesus. Porque, por exemplo, certas posições na sociedade eram heranças familiares. Ter alguém disposto a abrir mão da sua família era algo muito grave. E aí você entende a gravidade daquele filho pródigo no capítulo 16 de Lucas, dizer: pai, me dê minha herança. Eu quero me desvencilhar dessa família, quero viver minha vida, eu quero gastar minhas riquezas da forma que eu bem entender. Então, aquilo era muito grave. Então, parece que Jesus não está batendo bem da bola quando ele diz que veio trazer divisão, e uma divisão muitas vezes que se manifesta no ciclo mais importante da sociedade, que é a família. A unidade familiar era algo muito, mas muito importante. Parece ser uma aparente contradição. Jesus diz que não vem trazer paz, só que nós já vimos algo bem diferente disso. Lembra lá no capítulo 2? Capítulo 2, verso 34, na verdade, capítulo 2, verso 14. O que é que os anjos falam quando eles anunciam a vinda de Jesus ao mundo? Você lembra o que é que os anjos falam? Capítulo 2, verso 14. Os anjos dizem, quando anunciam a vinda do Messias, o nascimento do Messias, àqueles pastores que estavam no campo,
Eles dizem, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Oxente, os anjos estão dizendo que a vinda do Messias traz paz à terra, mas agora Jesus disse que não veio trazer paz. Será que Jesus bateu a cabeça em algum momento aqui? Se perdeu? O evangelho é chamado de evangelho da paz. No capítulo 10, verso 5, Jesus faz uma recomendação aos seus discípulos, quando chegarem na casa das pessoas que eles deveriam se hospedar, a primeira coisa que eles deveriam dizer era: paz seja nesta casa. Mas como nós, então, conciliamos uma coisa com a outra? Ora, há capítulos atrás, o evangelho é da paz, a gente oferta paz, o Messias traz paz entre os homens, mas agora, o Messias diz, eu não vim trazer paz nenhuma, eu vim trazer foi divisão. Divisão precisa ser entendida aqui. Antes de dar a resposta definitiva, lembrem-se, irmãos, que Simeão, no capítulo 2 de Lucas, verso 34, quando tomou Jesus ainda criança nos braços, capítulo 2, verso 34, ele diz que aquele menino estava destinado para uma certa provocação de divisão, onde ele levantaria uns e outros seriam lançados na ruína. Divisão. Irmãos, todo o ensino de Jesus, você precisa entender isso. Tudo que Jesus vem pregando até esse exato momento é uma completa inversão àquilo que o homem natural tem por comum. Tudo que Jesus representa, tudo que o ensino de Jesus representa é o oposto do que o mundo prega, do que o homem natural entende. Os valores que Cristo traz são antagônicos aos valores que o homem que se afastou de Deus defende. Então perceba que Jesus já ensinou o quê? O que é que nós fazemos com os inimigos? No mundo, o pensamento do mundo é: você recebeu, dê de volta. Te ofendeu, ofenda ao dobro. Qual o ensino de Jesus em relação aos inimigos? Amar ou odiar? Isso não entra. Amar o inimigo. Bem dizer quem persegue. Jesus ensina, por exemplo, e ensinou que pecadores e marginalizados, como as prostitutas, como os publicanos, eram superiores aos religiosos da época. Enquanto ele fala para uma prostituta, no capítulo 7, vai, a tua fé te salvou, ele vira para os fariseus, que eram os religiosos, e dizem: hipócritas. Hipócritas, vocês são e têm o coração de vocês cheio de imundícia. Veja que Jesus, ele vai na contramão do que o homem natural compreende. O ensino de Jesus nos mostra que nós devemos ser misericordiosos com os ofensores. Verso 36 do capítulo 6, sede misericordiosos como misericordioso é o vosso Deus, que dá o sol e a chuva até para os ímpios. Jesus nos mostra, e através do seu ensino, mostra que a vida não é medida pelas posses. Nós acabamos de ver isso no capítulo 12, lá dos versos 15 em diante. Ou seja, Jesus mexeu num grande valor do homem natural, que é a segurança no material. Jesus mostra a vida consiste no temor do Senhor, e não nessas coisas. Olha como Jesus está indo contra as expectativas do mundo. Jesus ensinou que o tesouro mais importante não é o tesouro que perece, não são os dólares, mas sim o tesouro celestial. Olha que diferente. Jesus mostra que o homem deve ter a principal preocupação como sendo a busca do reino acima das preocupações da vida.
Então, irmãos, perceba que ter um coração submisso a Cristo e alinhado ao propósito de Deus faz com que aqueles que não desejam seguir esse caminho se tornem opositores naturais dessas pessoas. Daí vem a divisão. Daí é que vem a perda da paz com os homens. Essa perda da paz é o resultado de pessoas que se alinham aos propósitos de Cristo e que passam a ser objeto de oposição e de afastamento, de calúnia, de perseguição por parte daqueles que se opõem a Cristo e aos seus ensinos. Então, a divisão que Jesus veio trazer foi essa. A distinção entre fiéis que se alinham ao seu propósito e dos infiéis, cujos infiéis serão aqueles que se levantarão e estarão contra aqueles cujos corações se alinharam ao propósito do Senhor. E esse tipo de levante, esse tipo de oposição, esse tipo de perda da paz entre os homens, que todo crente em Cristo Jesus está sujeito, já foi anunciado por ele, lá no capítulo 6, verso 22. Lembra? Nós passamos por esse texto. No capítulo 6, verso 22, Jesus diz: bem-aventurados sois vocês, quando vos odiarem e vos expulsarem e rejeitarem o vosso nome por minha causa. Jesus está declarando: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer oposição. E aqui em Lucas, nesse trecho que nós estamos, essa oposição e esse levante pode surgir dos laços mais íntimos, como de filhos com pais, pais com filhos. Mas Jesus veio para que essa divisão acontecesse de fato. Jesus veio para que esse processo de ruptura criasse um grupo de pessoas desejosas de adequarem suas vidas aos ensinos de Cristo. E essas pessoas passassem a ser objeto de orgeriza de outro grupo que dizem: vocês não prestam, não quero conversar com vocês, eu me oponho a esse modo estúpido de vida de vocês. Jesus também já anunciou lá no capítulo 11, verso 49, que os enviados dele seriam uns mortos e outros perseguidos. Sim, meu querido. Jesus veio justamente para que essa divisão se formasse. Ou seja, Jesus veio para criar uma família de pessoas redimidas por ele, contrárias a este mundo, e que por causa de sua fidelidade a Deus, seriam alvos de oposição e separação. Então, não há contradição em Jesus, em dizer que veio trazer divisão e não paz com os homens. O que Jesus está fazendo com essa fala é adicionando à paz com Deus que ele veio trazer a realidade de que os seus seguidores, por terem a paz com Deus, perderão a paz nos relacionamentos com algumas pessoas deste mundo. O grande ensino de Jesus é esse. Escreva aí, esse é o ensino de Jesus com essa passagem que nós lemos. Ter paz com Deus resulta em ausência de paz com alguns homens. O esforço de nossas vidas de termos paz com Deus, de termos corações submissos a Ele, corações voltados em fidelidade a Ele, resultará em muitos momentos em perda de paz com alguns homens.
que nos rejeitarão, que se oporão a nós, que tentarão perseguir, descredibilizar, nos excluir da vida, talvez. Isso pode acontecer nos laços mais íntimos. Numa mesma casa, 3 se levantarem contra 2, 2 se levantarem contra 3, pai contra filho, filho contra pai. Mas por que não dizer também em relacionamentos menos íntimos? Colega de trabalho contra colega de trabalho, colega da faculdade contra colega da faculdade, vizinho contra vizinho, parente mais longínquo como um primo, primo contra primo. Tudo isso é a divisão que Jesus veio operar. Porque a paz com Deus, mediante Cristo Jesus, resulta em ausência de paz com alguns homens, muitas vezes. Eu quero que você perceba, pelo amor de Deus, que essa ausência de paz entre os homens não flui do cristão. Não é o cristão que busca se opor. Não é o cristão que busca se separar das pessoas. Não, essa ausência de paz, essa divisão, não é algo que flui do coração do cristão, mas sim é uma resposta do mundo à fidelidade que ele tem com Deus. Então, não é fruto da sua arrogância. Crentes que estão sempre dispostos a brigar com todo mundo, a se separar de todo mundo. Não, não é esse tipo de pedância espiritual que torna muitos crentes pessoas insuportáveis e que se separam de todos. Não, não é isso. Mas sim, essa divisão é um resultado natural de uma vida cristã temente, fiel, que desperta em outros que não desejam serem tementes ao Senhor, serem fiéis a Deus. Não despertam neles nenhum interesse nesse estilo de vida. Aquele tipo de grupo que olha para nós e nos chama de bestas, de alienados, de frouxos, entende? De pessoas que receberam lavagem cerebral, como é que pode? Como pode não devolver na mesma moeda? Como pode agir assim, tão pacificamente? Como pode ser tão certinho? Não dá nem uma escapadinha de vez em quando em alguma coisa? Isso aí é um otário, né? Como dizem. Pois é, irmãos. E é com essas pessoas que muitas vezes nós não teremos paz. Não da nossa parte, mas da parte delas mesmas. Porque elas estão respondendo negativamente à nossa fidelidade ao Senhor. E Jesus veio trazer isso mesmo. A perda de paz com os homens pode acontecer mesmo nos laços mais íntimos. É uma resposta deles ao nosso comprometimento com Jesus. E lembre-se, essa divisão do presente, essa distinção, obrigado, Micael, entre fiéis e infiéis, essa distinção, essa divisão que Jesus veio trazer, é um anúncio do juízo futuro, do fogo futuro, que fará a distinção definitiva entre fiéis e infiéis. O juízo que arderá lá na frente é a conclusão definitiva de uma divisão que muitas vezes se estabelece já no presente, em que o Senhor tomará os fiéis para o seu reino e levará os infiéis à ausência da sua presença para toda a eternidade. Diante da realidade dessa divisão presente, que anuncia a divisão futura, Jesus agora vai convidar as multidões a agirem, a darem uma resposta a isso. E a resposta, Jesus, essa chamada à ação, Jesus vai fazer de duas formas, contando uma parábola e levando eles a pensarem nos fenômenos climáticos. Volte para Lucas 12,
Lucas 12, a partir do verso 54, Jesus diz: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Você lembra que esse grupo aqui é o grupo que pede a Jesus sinais. Lembra lá no capítulo 11, verso 29? Jesus chama essa geração de uma geração perversa, porque pede a ele que mostre algum sinal do céu. Verso 16, na verdade, do capítulo 11. Então essa turma está pedindo: Jesus, que sinal você dá? Que sinal o Senhor entrega? Que prove que você é o Filho de Deus? Que você está cumprindo a missão de Deus? Aí lá no capítulo 12, Jesus está dizendo: olha, vocês que gostam de sinais, né? Quando sopra um vento gelado, vocês sabem que vem chuva forte. E assim acontece. Quando sopra um vento quente, vento sul, na Palestina, lembra, é uma região desértica, vocês sabem que aquele dia será de calor terrível. E assim acontece. Agora, eu estou mostrando para vocês um sinal, e vocês não estão percebendo. A que sinal é que Jesus está se referindo? A justamente, irmãos, a criação dessa divisão entre pessoas. Jesus está convidando aquela multidão a olhar: olha só, veja, temos pessoas que estão se alinhando ao meu ensino, ao meu propósito. E nós temos grupos que estão se levantando contra eles. Está ali fariseus, está ali saduceus. Nós vimos que Herodes já queria encontrar com Jesus. Nós temos uma multidão, temos pessoas cada vez mais se levantando contra Jesus e contra o seu grupo. Jesus diz: olhem para isso e vejam que é um sinal de algo que vai acontecer. Quando sopra o vento gelado, vocês sabem, vem chuva. Quando sopra o vento quente, vocês sabem, vem calor. E agora, com essa divisão que está acontecendo na frente de vocês, vocês não conseguem concluir que o que está se aproximando de vocês é o juízo de Deus. O calor, vocês estão sentindo o vento calorento do juízo de Deus, da distinção final que o meu Pai fará. Vocês estão vendo isso por meio da criação de um grupo de fiéis, de pessoas que estão seguindo o meu propósito, estão sendo perseguidas, estão sendo resistidas, estão perdendo suas famílias, estão perdendo seu prestígio, e vocês são incapazes de perceber que a distinção final e eterna que Deus fará está se aproximando. Olhem para esse grupo que está sendo perseguido, que está sendo resistido. Olhem para essa divisão clara que se formou entre os fiéis à minha palavra e aqueles que resistem a mim, e concluam: o futuro divino está se aproximando, em que os fiéis serão estabelecidos e os infiéis rejeitados. Um sinal claríssimo estava se formando na frente deles. E eles estavam assim inertes, sem ação alguma. Talvez você também olhe para o mundo e vê: ora, por que esses cristãos são às vezes tão menosprezados, tão resistidos, e ainda assim eles optam por esse tipo de fé? A gente sabe de cristãos que são extremamente discriminados pela sua fé. Pessoas que muitas vezes se convertem, perdem amigos, perdem famílias, perdem pessoas que eram antes íntimas, que são chacotadas. É o crentinho, é aquele que recebeu lavagem cerebral do pastor.
por que existem esses dois grupos, os fiéis a Cristo e aqueles que são anticristãos, ou de outros tipos de fé, e degladiam com este, e tantas pessoas ainda optam por ser cristãs? Talvez você assiste todo esse conflito de camarote, e você está na mesma posição da multidão. Você não está percebendo que essa divisão do presente, esse grupo que às vezes sofre, esse grupo que é ridicularizado, este grupo que é resistido, e aquele outro grupo que se levanta contra este, você não percebe que isso é uma antecipação de uma divisão maior que o Senhor fará? Você precisa entender que isto é um sinal. Isto é um sinal de um evento futuro que se aproxima. Agora a pergunta que eu faço para você é: de que lado você estará quando esse grande evento chegar? Não basta apenas você saber que a chuva se aproxima, se você deixar se molhar no caminho. Não adianta você saber que o vento quente está anunciando um dia de calor e você não se precaver. Não adianta. Da mesma forma, sabendo que a divisão entre esse grupo existe, e não se posicionar é se permitir molhar na chuva, mesmo sabendo que ela viria. É se permitir passar pelo calor, mesmo sabendo que ele viria. Não seja como este grupo. Reaja. Decida. Ou se identificar como um fiel a Cristo, ou a permanecer opositor a Ele. E saiba que a sua postura definirá como você enfrentará esse evento, esse fenômeno, esse juízo que está para chegar. Jesus chama o povo à reação, falando dessas questões de fenômenos climáticos, mas também Jesus agora vai falar de uma realidade que era bem comum do dia a dia deles, que eram as questões judiciais em tribunais que eles enfrentavam. Continue comigo, capítulo 12, agora verso 55, na verdade verso 57. Jesus conta uma outra situação, né? Uma outra ilustração ou parábola para chamar essas pessoas a um tipo de ação. Jesus diz, verso 57, e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, ao juiz, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te, não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Vê novamente a figura do juiz aqui? Quem é esse juiz? Quem é esse magistrado? Esse magistrado e esse juiz é uma referência a Deus. Quem é o adversário que está apresentando aos outros a sua culpabilidade, a necessidade de se acertarem? Quem está sendo o adversário do povo aqui? É o próprio Cristo. Cristo tem sido esse promotor que tem mostrado ao povo a vontade de Deus, a necessidade de se arrependerem dos seus pecados, a necessidade de se ajustarem ao propósito de Deus em Cristo Jesus, que é de salvar o homem pelo seu sacrifício. Jesus é esse adversário do povo, que está parolando, que está debatendo com eles, no caminho para o julgamento. E o povo está caminhando para o julgamento, sem se acertarem
com esse adversário, sem acertarem contas com ele. Jesus está dizendo, olha, o natural é que se você tem a causa com alguém, você resolva antes de chegar no tribunal. Já assistiu Suits, que é uma série da Netflix? Já ouviu falar do Harvey Specter? Olha aí, moça, isso aí. Harvey Specter, um dos secundários, mas que é um dos principais da obra de Suits, ele tinha dois lemas. É uma série sobre advogados. É muito legal essa série. Vai te deixar muito inteligente assistindo. E Harvey Specter, esse grande advogado especialista em acordos, ele ensinava que nunca você deve ir a juízo. Sempre você deve resolver a questão com o adversário antes. O mesmo que isso ensina. Mas ele também tinha um segundo lema. Se você for a juízo, nunca vá se você não tiver certeza de que vai ganhar. Mas sabe o que acontece? Nesse juízo aqui, aqueles que decidem ir, não ganham. Jesus diz, o juiz entregará ao meirinho, ao oficial de justiça, e o meirinho recolherá a prisão, e este não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. A palavra que foi usada aqui para centavo é a palavra leptos, que leptos era a menor moeda do Império Romano. Para você ter ideia, na Palestina, que era regida pelo Império Romano, um dia de trabalho custava 1 denário, que era a moeda, a diária. Seria equivalente aos nossos R$ 54, né, de diária, se você ganha um salário mínimo. Então, 1 denário. 1 leptos equivalia a 128 avos. Como assim? É pegar 1 denário e dividir ele em 128 vezes. Em outras palavras, seria o mesmo que você pegar R$ 54 e dividir em 128 vezes, que vai dar 0,40, menos de meio centavo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, a quantia exigida é tão grande, tem tantos leptos, tantos centavos, que o indivíduo só sai de lá quando ele pagar. Mas sabe o que acontece? É tão grande que ele não vai sair de lá nunca. Todos estão caminhando para o juízo. Todos estão caminhando para aquele fogo que arderá. Esse julgamento, em que o Senhor distinguirá para si os fiéis dos infiéis. Todos estão no caminho com Jesus Cristo. Um Jesus que diz, se arrependa, crê em mim, confia em mim. Mas essas pessoas não estão satisfazendo a esse homem. Não estão resolvendo a questão com ele. E vai chegar um dia em que o caminho chegará ao final. E diante do grande juiz, essas pessoas serão lançadas na prisão eterna. E a dívida que possuem com Deus é tão alta, tem tantos leptos, que é impossível de pagar. Ou seja, é uma prisão eterna. Veja, a divisão que Jesus veio trazer, em que ele cria para si um povo. E um povo que perde a paz com um grupo que não quer um relacionamento com Deus. Essa divisão entre fiéis a Cristo e infiéis projeta para o futuro uma realidade de um juízo que o Senhor Deus trará, que de forma definitiva e eterna tomará para si os fiéis, separando-os dos infiéis. Em que lugar você se encontrará nesse juízo? Você está no caminho para ele. Você precisa ajustar contas com Jesus antes de chegar o juízo.
algumas aplicações aqui para vocês. Eu me dirijo a você, crente, que talvez depois de ter entregado sua vida a Jesus, você contou com muitas perdas de relacionamentos, muitas pessoas se afastaram de você, algumas oposições começaram a se manifestar, algumas tentativas de descrédito, algumas tentativas de prejudicá-lo, coisas que você não experimentava antes. Eu digo, meu irmão, não estranhe essa angústia de ter pessoas que entram em conflito por causa da sua fé. Faz parte do plano de Deus. Cristo veio para trazer essa divisão. É impossível se alinhar a Cristo Jesus sem que essa divisão se estabeleça. Ela pode ser desfeita apenas se você viver um estilo de vida não cristão. Se você for como fariseu e um saduceu, que apesar de ter conhecimento, permitiam que os seus corações fossem envolvidos com a perversidade. Mas como você não será assim, e se você tem sido assim, se arrependa. Se você deseja ser fiel ao Senhor de fato, se você deseja ser justo aos olhos de Deus, se você deseja glorificá-lo a todo instante, sinto em dizer, pessoas se oporão a você, se afastarão, maquinarão males, tentarão lhe ridicularizar, te descredibilizar. E faz parte. Isso faz parte da missão de Cristo. Porque a nossa paz com Deus, irmãos, muitas vezes resulta na ausência de paz com alguns homens. Se você é um adolescente, temos adolescentes aqui? Tem adolescente aqui? Tem ali 2 adolescentes, tem ali Maria, muito adolescente. Você não é adolescente não, Michael. É barbado aí, mano. Você é adolescente, talvez na escola, você tenha até vergonha de declarar sua fé em Cristo, porque isso não é popular. Popular é farmar aura. E muitas vezes para farmar aura, né, Chá tá ali rindo ali. A gente tem que se sujeitar a algumas coisas. Para parecer popular, é atraente. Para não perder o grupo, muitas vezes somos convidados a negociar alguns aspectos da nossa fé. E eu digo, tenha coragem para manter a sua distinção. Tenha coragem para manter a divisão. Não negocie sua fé em Cristo, os valores que você tem aprendido na escola bíblica, os valores que você tem aprendido com seus pais, os valores que você tem aprendido nas mensagens. Não abra mão para deixar ou para estreitar a separação com certos grupos. Porque Jesus veio para que certa divisão de fiéis e infiéis se formasse. Tenha coragem, você jovem universitário, você que sofre e vai sofrer a pressão de ter professores ateus, professores que vão tentar minar a sua fé com ideologias, com reflexões que são sofismas, são pensamentos e articulações falsas, com grupos que vão te convidar a se subverter. Rejeita a autoridade dos seus pais, rejeita a autoridade do Estado, rejeite a moral cristã. Que é isso, esse negócio de família tradicional? Então, essas pessoas muitas vezes tentam atentar contra a nossa fé e muitas vezes fazendo com que o ambiente se torne um ambiente que não nos cabe. E a gente às vezes pode se sentir mal em ambientes assim. Poxa, não estou me sentindo assim com pertencimento. Você está num mundo mau. E se você deseja honrar a Cristo, ser temente a Ele, você precisa sustentar essa divisão sem temor. Jesus veio para isso. Tenha coragem. Talvez você tenha medo
de ser fiel demais, isso lhe trazer problemas com alguns colegas, você perder algumas pessoas, né? Talvez isso aconteceu com você, você está triste, você está esmurecido aí. Diz, nossa, talvez se eu não tivesse assim sido tão intenso na minha vida com Cristo aqui no meu ambiente de trabalho, na minha vizinhança, entre familiares, essas pessoas não se afastariam de mim, e agora eu estou triste por isso. Meu querido, eu convido você que está esmurecido por causa disso, a olhar para a divisão que está sendo feita no presente, ou seja, por você ser fiel, pessoas infiéis têm se afastado e muitas vezes até causado problemas a você. Olhe para essa divisão com as lentes do futuro. Porque a divisão do presente anuncia a distinção final que virá. E você está do lado certo. Ainda que haja angústias, glorifique a Deus, porque o próprio Cristo, como nós lemos aqui, no verso 2, como parte do cumprimento do propósito de Deus, teve que se submeter a um batismo que o angustiou, mas foi por breve momento. Se por breve momento isso tem te angustiado, olhe para o futuro. Olhe para o momento em que o Senhor te colocará ao seu lado e dirá, entre no meu reino, e se console com isso. A distinção do presente evidencia a distinção futura. E que você seja consolado por isso. Se você ainda não tomou uma decisão em Cristo Jesus, se você está no caminho para o juízo, e você ainda não se resolveu com Cristo que tem te chamado ao arrependimento, Cristo que tem se apresentado a você como seu Salvador, como a resposta para as suas angústias, como aquele que pode dar esperança ao seu coração desesperado, eu quero que você olhe para a existência de um grupo fiel a Deus, que desperta essa oposição de tantos outros, e que você possa olhar para eles como um anúncio de que Deus fará uma distinção final entre fiéis e infiéis, e que você deseje estar entre os fiéis. Olhe para a comunidade de Cristo, que muitas vezes padece, e saiba que essa comunidade, que é de ruptura na sociedade, evidencia uma divisão que o Senhor Deus fará num futuro bem próximo. Deseje estar do lado certo. Você está na rota em direção ao juízo. O quanto antes, alinhe sua vida com Cristo Jesus, porque a estrada está se encurtando. E eu quero te dar uma mensagem de consolo, se você pensar, tudo bem, eu vou até Jesus, mas e se eu perder pessoas? E se pessoas se afastarem de mim? E se pessoas passarem a me menosprezar? Como eu disse, faz parte. Mas saiba que ao mesmo tempo em que muitas vezes a divisão entre pessoas se estabelece, muitas outras pessoas são adicionadas à sua vida em Cristo Jesus. Entenda que Jesus adiciona a nós uma família também, uma família da fé, uma comunidade de pessoas que caminham juntas para a mesma direção, que pensam os mesmos valores, que defendem as mesmas verdades, que amam uns aos outros como Cristo as amou, que se apoiam, se fortalecem, de fato se amam. E é essa comunidade de amor que Cristo tem para você. Vale a pena, talvez, perder a paz com alguns, para viver a paz com Deus. Que Deus aplique essa porção da sua palavra ao seu coração, te convide à ação, olhe os tempos, olhe esses sinais, e que você deseje alinhar o seu coração com Cristo. A você, crente, força, coragem, mantenha a distinção.
ser fiel até o fim. O tempo da glória está bem mais perto do que no princípio nós cremos. Deus te fortaleça e abençoe a todos nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor veio trazer a divisão. A divisão, não num sentido moralmente ruim, de pessoas briguentas e iracundas, mas sim uma divisão que se estabelece a partir de um povo que não pertence a este mundo, um povo de valores diferentes, um povo com uma esperança diferente, que muitas vezes experimenta o levante daqueles que não concordam com essas verdades e que na verdade odeiam essas verdades. Faz-nos entender, Senhor, que essa divisão é necessária. E faz aqueles que estão de fora assistindo essa divisão a entender que ela é um anúncio de uma distinção ainda maior, que será no futuro. Que aos crentes se sintam encorajados, que aos descrentes, que olhem este sinal e desejam quanto antes pertencer ao teu povo, Senhor Jesus. Fale ao coração deles. Encha-os de coragem por meio do seu Santo Espírito para responderem à mensagem do Evangelho. Queremos te louvar pela tua santa palavra, queremos te louvar por esse tempo, que o Senhor continue nos abençoando e nos ajudando a viver essa divisão como um povo fiel ao Senhor e que estará firme, mesmo que haja levantes contra nós. É isso que nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.